Agora, falando da segunda forma de descrever um vetor, que é a diferença dos pontos da extremidade e origem, ou pelas componentes, a gente vai fazer um exemplo para que você possa ver como isso se dá. Então, esse vetor V, verde, ele começa no ponto A e termina no ponto B. O que eu tinha dito para vocês? Que a gente poderia escrever isso, né? O vetor V como ponto da extremidade menos a origem, que seria o ponto A. Para isso, basta que eu tenha as coordenadas do ponto da extremidade do vetor e da origem dele. Então, olha só, vou pegar aquele exemplo que a gente resolveu da primeira forma, exatamente o mesmo vetor U, e vou fazer por esse outro método. Então, vocês lembram das coordenadas do ponto B? Olha só, as coordenadas do ponto B em x é 4 e em y é 3. E as coordenadas do ponto A, que está na origem, é 0 e 0. Então, quem seria o vetor U? O vetor U é dado pela diferença B menos A, do ponto B menos o ponto A. Então, o vetor U seria o 4, 3, que são as coordenadas x e y de B, menos 0, 0, que são as coordenadas x e y do ponto A. Isso quer dizer que o vetor U tem como resposta essa 4 menos 0, que é 4, e 3 menos 0, que é 3. Pronto. Dessa forma, essa é uma forma muito elegante de escrever um vetor. Tem tudo que você precisa aqui. Depois você vai conseguir reconhecer. Mas o que ela está dizendo? Lembra? Ela está dizendo que a componente x, ó, o x do vetor, é igual a 4 unidades. Vamos lá. Ó, o x é 4 unidades. Veja que ele para exatamente, ó, embaixo do B, alinhado com B. E o y, ó, a componente na direção y do vetor U, o y, tem 3 unidades. Sim, ó, começando em A, você vai até o 3 e você achou a componente em y do vetor U. Certo? Ó, o x e o y. Bom, dessa forma, o vetor está muito bem escrito, né? Desde que você saiba que o 4, 3 aqui não são coordenadas de ponto algum, porque isso é um vetor, olha só. Isso daqui é um vetor e o 4 e o 3 agora não significam coordenadas, mas componentes do vetor U, a componente x e a componente y do vetor. Eu fiz um desenho aqui, já trouxe os componentes, olha só. E aí você fala assim, professora, eu tenho que dar a intensidade, a direção e o sentido, certo? Do jeito que a gente descreveu pela diferença de pontos, tudo isso pode ser obtido da forma que você fez. Depois a gente vai falar sobre isso. Por enquanto, eu quero que você veja como é que faz para encontrar, ó, um vetor U pela diferença dos pontos da extremidade e da origem. Tá bom? Então, como você já tem o vetor, se você quiser descrever qual é a intensidade, basta você calcular o módulo do vetor U. E o módulo do vetor U é calculado como a raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. E você sabe o que vai dar isso, né? Olha só, o x é 4, o y é 3, e a raiz de 16 mais 9, que é 25, é o módulo do vetor U. Como você já sabia, vale 5 unidades. Se você quiser o ângulo, dá para fazer, professora, por esse método? Dá para olhar só olhando aqui? Eu também tenho o ângulo? Sim, você pode fazer o ângulo olhando aqui, ó. Olhando para esse ângulo, você vê que essa medida é o módulo
do y. E essa daqui é a intensidade ou módulo do x. E a tangente do ângulo vai ser o y, que vale 3, dividido por o x, que vale 4. Então, você recupera tudo por essa outra forma de fazer. Agora, a gente vai se encontrar de novo para ver a terceira forma de representação vetorial. Até lá!